Tu na altura perguntaste-me as 3 prioridades que eu achava, que isto Sim. também se aplica para o futuro, que era a reforma fiscal, a reforma da justiça, deu para tocar um bocado na justiça, e da descentralização e regionalização, só para focar, depois numa altura podemos falar disso, noutra altura, Sim, sim. ou até há podcasts no YouTube, a malta pode ir ver algo, às vezes falo disso. O país, qualquer perspectiva de progresso sério do país tem de passar por combater o maior cancro que existe. O nosso maior cancro é o centralismo. Sem dúvida. E isso faz com que se gira, que haja uma gestão muito má da máquina pública, porque está altamente centralizada, desperdiça-se muito dinheiro, não se aposta realmente naquelas que são as prioridades. Por exemplo, há uma coisa que para mim era revolucionária da regionalização, e depois vamos às perguntas do chat, porque isso para mim era essencial. Uh, Tu dividis os países em regiões, como já está dividido. Eu, por exemplo, as NUTS 3, tu dividis os países em regiões e dares capacidade realmente administrativa a essas regiões e fiscais de definir a sua própria política fiscal e instituir no Estado, no próprio Estado, aquilo que nós vemos como bom, até o PS vê como bom lá fora no privado, que é a concorrência, em que os Estados entre si, o próprio Estado entre si, ia Yeah. ter um clima de concorrência fiscal entre as diferentes regiões. Isto aqui seria revolucionário. Porque isto levava. Qual é o grande problema, só para terminar este ponto muito rápido e sumarizando? Qual é o grande problema hoje em dia? Tu tens uma. E cria estas tensões sociais todas. Em Lisboa, como o facto do país estar tão centralizado faz com que exista uma tensão muito grande social em Lisboa. A imigração, a enorme imigração que há vai para Lisboa, obviamente, porque é lá que estão as mais oportunidades. As pessoas que estão a viver cá em Portugal têm a tendência de ir para Lisboa ou para o Porto, porque é lá onde estão as oportunidades. 40% do território nacional está ao abandono, numa altura em que se fala que não há sítio para construir ou que não há casas para construir, temos 40% do território ao abandono. Portanto, não há incentivo para as pessoas ficarem onde estão, ou irem para o interior, ou irem Sim. para fora das grandes áreas metropolitanas, porque é lá realmente que estão as oportunidades. E, portanto, libertando, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Digamos que existe a região de Trás-os-Montes, por exemplo. Vamos colocar assim. O Estado, a região de Trás-os-Montes, aquela que é a despesa estatal de Trás-os-Montes, não seria de longe a mesma do que é a despesa estatal de Lisboa. Ou seja, a máquina pública em Lisboa seria muito maior e seria necessário haver muitos mais impostos para alimentar essa máquina pública, contando que o Estado Central não continuaria a dar dinheiro a Lisboa artificialmente. Ou seja, Trás-os-Montes teria muito mais a liberdade para poder descer impostos, porque aquela que é a despesa pública, por ter poucas pessoas lá, ter poucas empresas lá, podia baixar impostos porque não teria tanta despesa pública, tanta responsabilidade pública, a máquina estatal não seria tão grande comparado com a de Lisboa. E isso iria criar um incentivo muito grande para que pudessem reduzir impostos drasticamente, que só por si, eu acredito mesmo nisto, seriam o suficiente para atrair muitas empresas e muita gente Sim, para essas regiões. concordo. É só com um choque fiscal drástico, não é só baixar impostos, é preciso sermos inteligentes nisso, e de reequilibrar o território nacional, é que nós vamos conseguir nos livrar dos grandes constrangimentos que nós vivemos e as tensões sociais que nós vivemos hoje em dia e criar uma base depois realmente estável para haver progresso. Eu só queria tocar neste assunto, que Sim. para mim é muito importante. Nós vivemos num país extremamente desigual em termos políticos, demográficos, económicos, financeiros e de oportunidades territoriais. É completamente desigual. E enquanto nós não combatermos isso, não há forma de haver progresso, porque isso castra o progresso. Castra o progresso. Eu, Agora eu, ainda às perguntas. sim. Não, Sim. eu nunca tinha pensado nisso, em tornar regiões e a competição entre elas. Isso é uma excelente ideia, na realidade. Excelente ideia. Nunca Tive uma tinha. excelente ideia. Não, não é isso, porque eu já tinha pensado. Nós já falamos da descentralização muitas vezes. Eu sempre disse que tinha que haver incentivos já, para as empresas forem para Castelo Branco pagarem menos impostos aos colaboradores, por aí fora, etc. Mas isso sempre me soou demasiado simples, percebes? Realmente criar essa autonomia nas regiões podia efetivamente fazer com que elas próprias fossem competitivas entre elas e tentassem atrair o Claro. capital humano e as empresas de forma autónoma. Aí sim. Para mim é essencial.